pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro de não ficção aqui neste canal. Vocês já viram pela thumb, pelo título, mas não é comum, percebi, eu fazer resenhas de livros de não ficção. E eu confesso, vocês viram, bocejo? Essa é a Maia, mas eu não leio tanto não ficção. Mas confesso que isso tem mudado ultimamente, tá? E eu me vi aqui com as minhas anotações, vocês sabem como eu sou, né, com as minhas anotações, colocando tanta coisa no papel, que eu achei que valia a pena, então, vir falar com vocês um pouco sobre esse livro. Esse era o último livro que faltava eu comprar dali na Ferrante, então é um livro que saiu, acho que, se não faz um ano, faz 2 anos, acho que faz uns 2 anos que eu tava morando em Curitiba ainda quando ele saiu. E era o último que faltava e ele tava caro quando ele saiu, ele tava em R$60, eu acho, e eu comprei agora por 15 ou 20. Às vezes vale a pena esperar, mas tava com medo que esgotasse porque tem um outro livro dela esgotado. Bom, resolvi então parar pra falar sobre esse livro e apesar dele ser curtíssimo, gente, eu acho que ele traz bastante informação interessante pra gente. Ele é composto por 4 textos, tá? Deixa eu pegar aqui os títulos deles pra mostrar pra vocês. A gente vai ter A Caneta e a Pena, Água Marinha, Histórias Eu e A Costela de Dante. Os 3 primeiros ensaios, A Caneta e a Pena, Água Marinha, Histórias Eu, eles foram escritos, esses 3 primeiros ensaios, para as Echo Lectures, que são ensaios, são palestras que pessoas da literatura dão, tá, em uma universidade lá da Itália. É a mesma pegada que tem no Canadá, se não me engano, em uma universidade lá que as pessoas fazem isso. Eu acho, se não me engano, o Mangue já fez alguma coisa dessa, nesse sentido, mas não é o foco aqui. E o último, A Costela de Dante, foi para outra publicação e não é o que eu vou me destinar aqui a falar, porque eu estou lendo agora a Divina Comédia, ela fala da Divina Comédia, então acho que vai fazer mais sentido eu reler quando eu terminar, porque eu não consegui pegar tantas coisas agora, confesso. Mas vamos então nos deter nos primeiros 3, né, ensaios. Quando ela fala da Caneta e a Pena, ela vai falar um pouco sobre no seu processo de educação na escola, né, quando ela tinha que escrever. Então eu lembro muito disso da minha época de escola, de quando a gente tinha aquelas folhas, acho que era almaço que a gente chamava, que ela era toda listradinha de azul, né, e tinha daí as margens em vermelho, e ela fala dessas margens em vermelho, e como ela era desatenta e acabava passando, né, essas margens, e era punida por conta disso. Então essas margens ela vai extrapolar, que na verdade são as margens que ela entendia que ela deveria respeitar, como ela foi educada a respeitar, sendo que essas margens seriam também a escrita, né, de livros com uma pegada mais masculina, digamos assim. Ela diz que ela, durante muito tempo, então, estudou livros de homens e entendia-se que para escrever bem, para ser bem-sucedido, você precisaria escrever como um homem, porque eu acho que numericamente talvez a gente tenha total inferência na minha cabeça com base em dados tirados, nem vou falar de onde, mas dá essa sensação de que a gente tem mais publicações de homens do que de mulheres. E essas seriam então as margens que iriam cerceando a sua criatividade, o seu potencial de escrita. Da mesma forma que o ditado seria algo que a professora dela disse em algum momento para ela, e que ela retoma isso, né, no livro, que é diga a coisa como ela é. E eu acho que é sensacional, tá, essa frase, né, da professora dela, porque eu vejo muitas pessoas que escrevem, que compartilham, né, o seu processo de escrita na internet, sentindo que precisam às vezes fazer muita mirabolância, falando muitas coisas que às vezes não precisariam para transmitir aquilo que é necessário. A gente reclama às vezes de alguns autores que são prolixos dessa forma, né? E dizer aquilo como é também traz muito mais verdade para aquilo que está sendo dito. Então, avançando no texto, ela fala, né, na página 27, eu achei bem interessante isso, bem curioso, ela fala o seguinte, que durante boa parte da minha vida escrevi páginas lentas com a única esperança de que fossem preliminares a páginas mais rápidas, com mais intensidade e tudo. E é muito engraçado porque eu lembro de ler a Amiga Genial, né, toda a obra ali dela, e senti que tem momentos de extrema mansidão, mais mansidão do que eu gostaria no livro.
e tem alguns momentos que tem umas viradas de chave, assim, que acontece um monte de coisa, você fica meio eufórico, afoito para entender o que tá acontecendo, porque são muitos eventos juntos, e volta aquele mar de calmaria. Então, essas páginas lentas, eu sinto que eu realmente experienciei isso na escrita dela e ela vai falar sobre isso mais pra frente. No próximo ensaio, que é o Água Marinha, o título já traz, né, um pouco do que ela vai expressar. A mãe dela tinha, eu acho que era um tipo de anel, pelo que eu me lembro era isso, que tinha uma pedra que se chamava Água Marinha. E ela estava tentando escrever sobre essa pedra e ela, na verdade, não sabia definir a cor, ela não sabia descrever a cor, ela não sabia como transmitir isso para o papel. Então, e daí ela retoma nessa frase da professora, diga a coisa como ela é. Tem um rabinho aqui. E, bom, nesse capítulo ela vai começar a falar das suas obras, tá? Como Um Amor Incômodo, Dias de Abandono e A Filha Perdida. Ela comenta, tá, nesses livros que essas personagens se fecharam dentro de si e que em determinado momento elas tentaram se lançar para o outro, mas sem sucesso. E que eu achei bem curioso isso, porque eu nunca tinha parado para pensar, são personagens que a gente não tem nem a descrição de como elas são, porque dificilmente elas definem isso se olhando no espelho, ao mesmo tempo que a gente não tem outras pessoas definindo-as, então a gente acaba ficando somente com o próprio relato delas, que às vezes é pobre nesse sentido, e que, obviamente, por elas estarem tão perto da situação que elas estão vivenciando, elas perdem também a objetividade. A gente poderia dizer que são narradoras não confiáveis, sabe? Mas tem uma reflexão na psicologia que eu gosto bastante, sabe? Porque muitas vezes a gente tem lembranças na nossa vida, coisas que aconteceram, que não necessariamente foram exatamente daquele jeito como aconteceu, né? A gente acaba alterando memórias, isso é totalmente normal, natural do nosso cérebro fazer. E eu sempre digo, né, e a psicologia diz isso, que às vezes não importa qual que é a verdade de fato, o que importa é o que a pessoa entende por verdade. Então, por mais que não aconteça exatamente daquele jeito, que a pessoa esteja tendo uma visão deturpada, isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo ou que ela não esteja agindo em relação àquele cenário que ela está vivenciando, né? Então, é a verdade dela. Então, eu vejo que por mais que seja um narrador que pode ser considerado não confiável, é confiável da forma com que a pessoa está lidando com aquele cenário ali. Então, eu gostaria de trazer isso também para vocês, que é uma coisa que eu penso que vocês não necessariamente precisam compartilhar. Queria mostrar aqui para vocês que tem um gato tomando banho na minha cama. Mas ela vai falar também da inspiração para a tetralogia. Eu achei isso bem interessante, porque no Franto Maglia ela acaba não aprofundando tanto nisso. Franto Maglia é um livro que é uma reunião de cartas que ela trocou, de e-mails, de correspondências, de entrevistas. Então, aqui é um pouco diferente, né? Porque são palestras que, teoricamente, ela teria dado. E essas palestras ela escreveu e uma atriz as interpretou. Tá? Então, ela não foi, porque a gente não sabe quem é a Helena Ferrante. Então, tem um outro livro que ela comenta aqui nas margens e o ditado, que é um livro que comenta da outra necessária. E a partir disso, ela acabou, então, exercitando toda a visão de que ela gostaria de falar sobre personagens que fossem a outra necessária, né? Uma da outra, né? Ou uma tivesse essa relação com a outra, porque a gente pode pensar que a Lila é a outra necessária da Lenú, porque é a Lila que é essa amiga genial. Eu adoro, gente, esse tema, adoro, adoro, adoro. E daí a gente avança para o último ensaio aqui que eu trouxe para comentar com vocês, que é o História e Eu. E ele parte de uma premissa, né, esse ensaio, da leitura de um poema da Emily Dickinson, que fala o seguinte: na história, as bruxas foram enforcadas. Porém, eu e a história temos toda a bruxaria de que precisamos todo dia entre nós. Então, esse Histórias e eu e a História, que é o que carrega também o nome, né, desse ensaio, que é História Eu, acaba sendo, então, todo o aparato que ela vai usar para esse ensaio, e um dos principais focos que ela dá para esse texto
é que não tem como a gente escrever sem escrever em relação ao nosso passado, à tradição da literatura, a todos os escritores que vieram antes. Então, ela fala, até a minha rebeldia de escrever de forma diferente, tentar escrever de forma diferente, advém também de uma tradição que eu não sou a pessoa que está, primeiramente, trilhando esse caminho. E até mesmo quando você trilha um caminho novo, você está trilhando em relação ao outro. Então, você sempre vai ter aí esse histórico, né, que faz parte constituinte daquilo que se está criando hoje. Tem uma frase aqui que ela fala, que eu acho bem legal. Fabricamos ficções não para que o falso pareça verdadeiro, mas para conseguirmos dizer o verdadeiro mais indizível com absoluta fidelidade por meio das ficções. Então, eu acho que é um dos motivos da ficção me movimentar tanto, porque vamos combinar que às vezes a ficção ela pode ser tão profunda, mas tão profunda, muito mais do que relações que a gente tem no nosso dia a dia, de pessoas que podem estar sofrendo aquilo, mas que não é falado, que não é comunicado, que não é dialogado isso. Então, eu sempre tenho essa sensação, assim, de que a ficção, ela pode ser, sim, muito profunda nesse sentido. E vem também uma das minhas citações preferidas, né, dela aqui, que escrever sobre as próprias alegrias e feridas e noção do mundo significa escrever de todas as formas, sempre, sabendo que você é o produto, bom ou ruim, de encontros, confrontos, buscados e ocasionais, com as coisas dos outros. Então, quando se escreve, você está falando de si, está falando daqueles que te rodeiam, está falando das coisas boas e ruins, e não tem como você se anular nesse processo. Eu acho assim, adoro, né, essa visão dela. Eu não sei se é assim, né, para todos os autores, mas eu gosto de como que ela traz isso. E ela vai reforçar daí também como a escrita é a espinha dorsal da tetralogia napolitana, porque a gente tem lá no começo da história, no primeiro livro, né, eu acho que isso não é spoiler, porque assim, o primeiro romance, eu acho que é logo no começo também, que a Lenú e a Lila, elas prometem, né, elas fazem ali um compromisso de escreverem, né, um conto, uma história juntas, uma história para publicar, porque elas leram Mulherzinhas, elas compraram o livro, elas ficaram abismadas, né, muito impactadas, muito influenciadas por isso, e resolvem escrever algo a quatro mãos, para que daí elas possam publicar. Só que a Lila acaba quebrando esse trato entre elas e escreve uma história infantil. Então, ao longo da escrita, a Lenú, que é a que não escreveu esse conto infantil, ela vai se tornar escritora e ela vai tentar sempre captar essa escrita inalcançável da Lila, que ela considera inalcançável, que ela considera magistral. E daí a Helena Ferrante fala aqui no texto, será que eu, que escrevo junto com a Lenú, eu, a autora, saberia criar a escrita de Lila? Não estou inventando aquela escrita extraordinária justamente para falar da insuficiência da minha? Então, se ela estivesse, né, nessa relação, ela seria a Lenú. E principalmente, eu acho que como ela fala desses momentos de calmaria, eu diria que essa é a escrita da Lenú, e esses momentos mais tempestuosos, com mais coisa acontecendo, que gera às vezes até um pouco de desconforto na gente, seria a escrita da Lila. Então, acho que, na verdade, a Ferrante, ela acaba, óbvio, né? Ela acaba reunindo as duas em si mesma, e é o que a gente acaba vendo daí no livro. A Lenú e a Lila seriam, então, esses dois polos da escrita, né? E que ela tenta, dentro de si, conciliar. Então, eu adorei muito saber sobre isso. Quando eu li a primeira vez, eu acho que eu li na pandemia, no final da pandemia, eu tava começando a voltar ainda a ler ficção, né, começar a ler literatura, e eu não lembro de eu ter pego tanto esse papel da escrita, da leitura na obra. Então agora que ela comentou, me deu um estalo, assim, e por isso o motivo de voltar para a obra, o interesse de voltar para a obra, na verdade. Espero que vocês tenham gostado dos comentários aí desse livro. Eu recomendo bastante para vocês a leitura. É um livro curtinho. Eu acho que se você já leu alguma obra da Ferrante, vai ser melhor, você vai aproveitar mais. Mas é um livro bom de qualquer jeito. Ele pode talvez te despertar a vontade de ler
os livros dela. Vou deixar aqui no card de descrição o link para vocês adquirirem o livro. Lembrando que quando vocês adquirem com o meu link eu ganho uma pequena comissão e essa é uma das formas de eu reinvestir aqui no canal. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e que fazem com que as nossas leituras sejam maravilhosas. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.